Oi pessoal, mensagem do dia para todos nós. Deus é aquele que te levanta enquanto os outros nem sabem que você caiu. É muito bom, né? A gente saber que em meio a todas as situações que passamos na nossa vida, nós temos aquele que se preocupa conosco. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer parte do dia, enfim, Deus, Ele está conosco. Às vezes a gente nem para pensar, a gente já acorda no automático, já vai lá dentro de uma rotina, vai fazendo as coisas, já tem que trabalhar, já tem que já pensar na tarde, às vezes até no outro dia, e a gente vai indo. Mas o melhor de tudo é saber que Deus, Ele está em todos os detalhes da nossa vida e para nos ajudar, ou seja, para nos transformar em pessoas melhores. O problema é que quase sempre nós não queremos, né? Ou não é, às vezes nem é queremos, ou às vezes a gente não dá tanto valor nesse contato que nós temos com Deus. E se a gente não parar e pensar nisso, a gente vai vivendo um dia após o outro e na realidade a gente vai em busca de quê mesmo? Bens materiais? Uma promoção no trabalho, ou o trabalho dos sonhos, ou a viagem dos sonhos, ou aquela casa maravilhosa? O que a gente está buscando mesmo? O que isso está nos fazendo hoje sofrer tanto por algo que às vezes Deus está ali nos levantando e falando: calma filho, não é por esse lado, não se preocupa com isso, vai por aquele caminho. Porque todas as vezes que nós caímos, é porque, na grande maioria das vezes, é porque nós realmente procuramos essa queda. Às vezes a gente está ali em busca de algo que será que é realmente precioso, importante para nós? Será que a gente não poderia fazer diferente? Será que a gente não está dando um valor excessivo naquilo que hoje está nos derrubando? Será que não é como uma estratégia pedagógica, não seria melhor a gente encontrar uma outra ferramenta para trabalhar de um outro jeito e às vezes, né, trilhando um outro caminho? Já experimentou pedir a direção de Deus para o que você deve fazer? Todos os dias, quando eu acordo, eu tento pedir para Deus assim: Senhor, me direciona nesse dia. Já experimentou pedir para Deus te direcionar nesse dia? Para te encaminhar pessoas que venham realmente te ajudar a cumprir com as suas responsabilidades naquele momento? Já experimentou ser diferente um pouquinho para você ser mais maleável, para que outras pessoas também possam vir e poder de alguma maneira te ajudar, sendo eles um instrumento de Deus? Porque muitas das vezes a gente não quer nem ouvir ninguém. Deus, às vezes, Ele não vai direcionar dentro dos nossos corações todas as vezes. Às vezes, Ele vai direcionar no coração de outra pessoa para essa pessoa vir falar com a gente. Por quê? Porque nós estamos tão cercados com as nossas dores, com as nossas problemáticas, que a gente esquece de Deus e a gente esquece de dar oportunidade para Ele vir estar na nossa vida e nos ajudar. E não tem problema com que eu venha querer a casa dos meus sonhos, o trabalho dos meus sonhos, a promoção do meu coração. Ninguém está falando isso. A questão é quando você coloca isso acima de outros valores. É quando você dá a importância disso como o único foco da sua vida, o qual você não dá importância para o restante, ou seja, para todo outro ou todos os outros que você possui ou que nós possuímos. A gente tem que saber conciliar. E a gente tem que ver que se eu tiver que ser chamado por Deus daqui 2 dias, será que vai valer a pena tudo que eu procurei hoje? Com tanto empenho, às vezes nem importando com outras coisas tão principais como a minha família? Será que vai valer a pena? Será que valeu a pena? Não. Eu tenho certeza que se descobrirmos que temos 2 dias de vida, o que a gente menos vai querer saber é de trabalho e muito menos desse corre-corre maluco. A gente vai querer passar do lado das pessoas que amamos, aproveitando cada momento deles e falando as coisas que nós nunca falamos uns para os outros. Eu vou contar uma historinha agora para vocês, mas eu gostaria que nós nos prendêssemos à interpretação da história.
Não vamos levar a interpretação por um outro lado, o lado religioso, de religião X ou religião Y, porque religião é algo pessoal. Religião, ela nos religa a Deus. Então, cada um possui a sua e isso a gente precisa respeitar. Mas vamos contextualizar aqui a historinha dentro de uma interpretação que serve para todos nós de uma maneira geral. Vamos lá? Era uma vez um jovem. Esse jovem, ele estava muito deprimido. Ele estava passando por muitas dificuldades, muitas. E todas as vezes que ele ia orar, ele orava a Jesus pedindo que Jesus viesse visitá-lo. Ele insistia na presença de Jesus na sua vida. E ele orava constantemente, insistentemente, pedindo a presença de Jesus. Um belo dia, quando ele nem esperava, nem sonhava, eis que Jesus bate a sua porta. Ele abre e deixa Jesus entrar. E Jesus senta ao lado dele e diz: tem muito tempo que você tem orado a mim, pedindo a minha presença. Aqui estou. E aí ele começou a contar para Jesus, né, naquela grande felicidade de Jesus estar com ele ali na sua casa. Ele ficou muito feliz e começou a contar para Jesus toda a sua vida, a sua problemática. Jesus, eu estou sofrendo muito, eu estou passando por muitas dificuldades, estou passando por muito sofrimento que o Senhor nem imagina. Ou melhor, às vezes o Senhor até sabe de algumas coisas que eu já me desabafei com o Senhor, mas eu quero detalhar para o Senhor, né, o que o Senhor às vezes nem sabe que está no meu coração. E aí, Jesus ouvindo ele, Jesus deu uma olhada, né, por aquela sala, deu uma observada. Jesus percebeu que havia, né, um livro, ou seja, a Bíblia estava aberta, né, no Salmo 91. Depois Jesus se direcionou para a parede e viu que ali estava um quadro da Santa Ceia. E aí Jesus percebeu que aquele lugar ali que ele se encontrava na sala era um lugar que tinha muita oração. Tinha uma presença, ele orava muito na sala. E Jesus observando ele, conversando com ele, Jesus foi e pediu para ele conhecer o restante da casa dele. Jesus pediu para conhecer o restante da casa dele. Jesus pediu para visitar o quarto dele. E ele falou: meu jovem, deixa eu conhecer o seu quarto. E eis que o jovem, né, imediatamente veio ter na lembrança que aquele quarto, né, o quarto dele não estava muito ao agrado de Jesus. Na concepção dele, ele havia, né, feito coisas erradas naquele quarto. Ele estava com muitas revistas ali, né, revistas que traziam uma má visão, um mau conteúdo, enfim, estava tudo ali espalhado no seu quarto. E ele, muito envergonhado de Jesus, disse: não, Jesus, meu quarto está muito bagunçado, meu quarto não é um lugar legal para o senhor entrar, não. E desconversou e começou a voltar a falar sobre a sua problemática. E aí Jesus falou assim: então deixa eu conhecer a sua cozinha. E aí ele disse para Jesus assim: não, a minha cozinha, Jesus. Ele logo lembrou, né? Ele tinha feito uma festa anterior, chamado muitas pessoas, feito um monte de coisas ali, né? Inclusive até discutido com outras. E aí ele já disse para Jesus: Jesus, a minha cozinha não é um lugar legal de senhor ir, não. Minha cozinha está muito bagunçada, minha cozinha, né, tá com mau cheiro, então não é um lugar legal para o senhor ir. E aí, logo, ele ouviu um barulho muito grande na porta da sua cozinha. Aquele barulho insistente, estridente lá, e ele foi mais que depressa abrir. Quando ele abriu, ele percebeu que o diabo estava ali. E a hora que ele abriu, que ele viu a imagem do diabo, o diabo falava para ele: eu quero entrar na sua casa, eu quero estar aí na sua casa, deixe-me entrar. E o jovem, muito assustado, meio desesperado, né, não sabia o que fazer, fechando a porta, né, com muita insistência em fechar, e eis que o diabo fazia força do lado de lá, e o menino, com muita força, fechou a porta e trancou. E ele, todo apavorado, voltou, né, e respirou fundo e continuou a conversa com Jesus, falando dos seus problemas, que tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, e falando para Jesus, e Jesus calmamente ouvindo tudo.
Eis que de repente aparece outro som estridente, já era na janela do seu quarto. Uma pancada muito forte, batendo insistentemente. E ele vai lá naquele sufoco, escuta, deixe-me entrar, eu quero entrar. E eis que ele dá uma aberturinha, na porta para ver quem é. Novamente o diabo quer entrar. E dessa forma, fazendo uma força muito grande para entrar. E ele lá com a força ao contrário para poder fechar, naquela luta, naquele desespero, eis que ele consegue fechar novamente. E aí ele volta muito cansado, continua conversando com Jesus e depois ele escuta no fundo da sua casa outro barulho. Eu quero entrar nessa casa, eu quero entrar, e batendo e dessa vez ele resolveu não dar ouvidos. Ele só certificou de quem seria, mas ele percebeu quem era e resolveu dessa forma não abrir a porta. E ele chegou para Jesus e disse: Jesus, eu não entendo. O Senhor está aqui na minha casa. O Senhor está tomando conta de tudo que como eu estou falando do Senhor. O Senhor está aqui olhando as minhas dores, as minhas preocupações. E o diabo está tentando entrar na minha casa. Como pode, se o Senhor está aqui dentro da minha casa, como pode o diabo querer entrar na minha casa? Eis que Jesus calmamente diz para ele: sabe o que é, meu filho? É que você só me deu a sala da sua casa. Os outros cômodos da sua casa eu não posso entrar, porque você não permite. E aquele jovem mais que depressa entendeu a lição que Jesus queria dar para ele, e eis que ele foi lá e deu uma faxina em toda a casa rapidamente, jogou muita coisa fora, limpou tudo e disse: Jesus, a minha casa é toda do Senhor. E eis que depressa, quando ele terminou de falar, eis que bate na porta com mais força do que nunca o diabo novamente. Aquela força: abre essa porta que eu quero entrar, abre essa porta que eu quero entrar. E Jesus calmamente disse ao jovem: deixa que agora eu vou abrir a porta. E aí Jesus foi lá, abriu a porta, abriu toda a porta. E quando o diabo viu Jesus, disse a Jesus: me desculpe, eu bati na porta errada. Foi engano. E o diabo foi embora e não voltou mais. O que essa história vem trazer hoje para nós? Vem nos trazer que Jesus está morando dentro do nosso coração. Jesus está dentro da nossa casa interior. Mas às vezes nós estamos dando apenas partes do nosso coração para Jesus. Nós estamos deixando outras portas, outros espaços dos nossos corações sujos, fazendo coisas que não devemos. E às vezes Jesus, ele quer nos levantar, ele quer nos carregar, ele quer nos ajudar, mas devido à impureza que nós estamos priorizando hoje na nossa vida, Jesus não pode entrar, Jesus não pode fazer nada. E a partir do momento que nós limparmos os nossos corações e verdadeiramente fizermos a diferença, tentando nos tornar pessoas melhores, cumprindo com a nossa obrigação que nos cabe, Jesus realmente estará 100% conosco, porque nós o aceitaremos verdadeiramente, cumprindo as nossas obrigações aonde estivermos, e assim seremos mais felizes e, consequentemente, passaremos por várias dores, que são o objetivo da vida aí, da gente poder às vezes passar por uma situação X e Y para a gente poder crescer. A gente passará por essas problemáticas, por essas dores com mais força, porque Jesus, ele estará ali nos ajudando e nos protegendo. Que Jesus possa nos abençoar todos os dias e que possamos limpar os nossos corações para Jesus entrar. Fiquem com Deus.